Começa agora Antenado Podcast. Apoio Senac Idiomas. Quem faz se destaca. Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast e vamos conversar, naquela continuação de conversar com pessoas de diversas religiões, nesse fim de ano, para saber como é que as religiões direcionam as pessoas nesse sentido para um novo ano que está chegando e conhecer um pouco também sobre a vida dele. Ele é pastor da Igreja da Graça, Helder Cavalcante. Falei certinho? Falou certinho. Que coisa boa. Helder, tudo bem? Tudo bem, Eugênio? Tudo bem a todos que estão acompanhando esse podcast? Uma alegria poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da fé, acerca de coisas celestiais e coisas também, do dia a dia e contribuir com o programa aqui. Para os evangélicos, como é essa mudança de um ano para outro? Tem algum significado? Tem alguma orientação? Sim, tem muito significado, Primeiro, final do ano, final de ano, A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Em Eclesiastes fala isso. Lá no livro de Jó, se eu não me engano, fala assim, o teu princípio terá sido pequeno, mas o final crescerá em extremo. Então, o final de ano para a gente é um momento de crescimento extremo em todas as áreas, principalmente espiritual, E já essa transição, de um ano para o outro, para a gente poder iniciar o ano na presença de Deus. Nós não carregamos superstições de questão de roupa, e a gente respeita, Mas nós temos uma vigília de virada de ano, que acontece todo dia 31 na nossa igreja, às 22 horas, e a gente vira à noite, Termina um ano na presença de Deus, já começa um outro ano na presença dele. E o que acontece nessa vigília? Oração, louvor? Muito louvor, oração, palavra. Nós vamos ter um musical, todo ano a gente tem um musical, assim, o pessoal já está se preparando, já vem se preparando aí desde o início do ano praticamente, E aí faz uma apresentação, palavra, A oração, apresentamos os projetos de vida, É um pedido de oração que a gente entrega para a igreja, e ali eles fazem, colocam ali os seus pedidos, e na virada de ano a gente apresenta, para que Deus possa abençoar. No caso, os projetos individuais de cada pessoa. Projetos individuais de cada pessoa, que vai tratar sobre saúde, Porque às vezes a gente vê muito, Eugênio, as pessoas demonizando, sobre pedir coisas materiais para Deus. E não é errado, desde que isso não seja o principal. Mas o próprio Jesus ensinou isso, Então, às vezes, nós somos muito criticados até por causa disso. Mas essas igrejas, esse evangelho que fica pregando sobre bênçãos e tal. Não, mas o evangelho é a boa notícia, não é? Então, Jesus ele fala assim, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus que é bom, dará bens a quem lhe pedir. Então, não é errado pedir bens. Então, nesse projeto de vida, a gente coloca ali a área da saúde, a vida financeira, a vida sentimental, emocional, enfim, tudo que envolve a vida de um ser humano, Até porque a salvação, ela não é só da alma, A salvação eterna. É aqui nessa vida também. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando se fala muito essa questão dos evangélicos em relação à salvação, se questiona muito a impressão que dá, para algumas pessoas ao falar de salvação, é que parece que só os evangélicos vão ser salvos. É possível outro caminho de se chegar a Deus sem ser necessariamente pelo evangelho ou não? Tem que ser... Pronto, uma boa pergunta, Eu nem sei se eu fiz direito, mas eu fiquei até nervoso fazendo essa pergunta, porque é uma curiosidade de muita gente. Sim. Olha só, eu não digo que só os evangélicos serão salvos, Nós vamos ter muita surpresa. Assim, nós que cremos na palavra de Deus, qual que é o caminho que a gente acredita? É Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus não é só para os evangélicos, Jesus ele veio para todos, para pessoas, para os pecadores, ele veio para todos. Pessoas como eu, como você, todos somos falhos. Porém, a via da salvação é Jesus Cristo. Nós acreditamos nisso. Que para ser salvo, não existe outro caminho. Aí não é sobre igreja, sobre placa, sobre denominação. Não existe outro caminho que leva à salvação
a não ser Jesus Cristo, até nas palavras de Jesus. Bacana. Quando é que você percebeu que esse era o seu chamado para ser pastor? Era o que você queria? Tipo, você cresceu, Helder, quero ser pastor daqui a alguns anos. Não, eu não queria ser pastor. É a última coisa que eu queria na minha vida, né? Mas eu falo assim, brincando, Eugênio, mas hoje é a coisa que eu mais amo. É a coisa que eu mais amo, né? Eu acredito muito em propósito. Lá no Salmos 139, a Bíblia diz que Deus ele escreveu todos os nossos dias. Como é que vocês decoram esses salmos todos? Aliás, todas as citações, eu fico impressionado. Como que vocês decoram? É uma curiosidade. Leitura da Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia. Eu costumo dizer para as minhas ovelhas, eu acordo pregando e eu vou dormir pregando. Tem um canal no YouTube, a gente faz trabalho na rede social, então todo dia... Qual o perfil, pastor? Pastor Helder Cavalcante. Todo dia, no meu canal do YouTube já tem mais de 4.000 pregações, Eugênio, nesses últimos 3 anos. Então, os versículos ficam na cabeça. E o Salmo 39, ele fala sobre isso, que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo da gente existir. E aí entra um ponto que as pessoas falam, mas como que Deus já escreveu os dias de alguém? E como que uma pessoa, então, vai se dar mal na vida, vai sofrer um acidente, vai contrair uma doença, vai acontecer uma desgraça? Quer dizer, foi Deus que escreveu essa desgraça? Não acredito nisso. Deus ele deixou escritos os nossos dias, mas ele nos deu a liberdade para escolher como que a gente vai querer andar nessa vida. Então, a minha chamada, hoje eu entendo, Deus me chamou para ser pastor. Mesmo eu não querendo, mesmo sendo a última coisa que eu queria fazer na vida. E enquanto eu relutava contra isso, eu me sentia vazio. Eu trabalhava em banco, trabalhava no banco, né? Que já não existe mais, é um banco que faliu, acabou falindo. Tentei seguir carreira musical. Aí hoje eu vou me ouvir cantando, até entendo porque que não deu certo. No final tem karaokê. Meu Deus do céu, olha que frio que eu entrei. Vai dar certo, pastor. O pessoal vai falar assim, ainda bem que virou pastor. E aí eu fui relutando com isso, até que Deus começou a falar comigo. Eu lembro uma vez que eu estava indo gravar um CD demo da época, né? Quem é das antigas, né? De 40 para cima deve saber. CD demo era CD demonstração. Não era nada demoníaco. Não era nada do demônio. Aí eu falei, mãe, tô indo ali gravar um CD demo. Eu já venho aí. Que foi, meu filho? CD demo, você tá desviando. Eu falei, não, mãe, tô desviado não. CD demonstração. E aí eu fui gravar, eu lembro que eu estava com a guitarra nas costas, violão, pedaleira, no ônibus. E no ônibus, indo pro estúdio, entra uma mulher e uma criança, e a mulher, ela senta na minha frente, a criança olha para mim, aponta o dedo e fala, mãe, olha ali o pastor. Olha o pastor ali. Na hora eu me virei. O pastor guitarrista. O pastor guitarrista. Nem era pastor ainda, né? Nem era pastor. Na hora eu virei para tentar disfarçar, né? Fiquei aqui, a criança ali. E a criança continuou, mãe, olha ali o pastor, olha ali o pastor. E a mãe, para, menina, você nem conhece ele. Só que eu entendi Deus falando comigo, né? Passado aquele tempo, eu levei mais ali uns 3, 4 anos ali para me render verdadeiramente, né? Eu posso dizer, Eugênio, que o meu ministério começou pastoral verdadeiramente foi quando eu estava em Mandaguari, uma cidade no interior do Paraná, uma igrejinha pequenininha, inclusive foi eu que abri lá. E teve um domingo de manhã, domingo pela manhã, onde não foi ninguém no culto. Tu acredita? Geralmente domingo de manhã a igreja costuma estar cheia, né? Tá cheia. Aquele dia não foi uma alma penada, uma alma viva. E aí tava eu e o auxiliar. Eu falava, Gilmar, e aí o pessoal tá chegando? Ih, pastor, não tá chegando ninguém. Não, mas dá uma conferida lá, vê se tem alguém vindo na rua. Passava 10 minutos, não tá chegando ninguém. Mas fica firme lá que vai chegar, Gilmar, vai chegar, na esperança de vir alguém, né? Aí dava 10 minutos, pastor, não veio ninguém hoje, aí o que eu vou fazer? Falei, Gilmar, vai para sua casa, filho, que eu vou ficar aqui orando. Aí eu lembro que eu fechei a porta da igreja, uma igreja pequenininha, simplesinha, né? Aí eu coloquei uma trilha musical para orar, apaguei as luzes, fiquei ali orando. E ali eu fiz um voto com Deus. Porque até então eu estava pregando,
já estava exercendo o meu ministério, mas eu não queria, né? Esse que é o problema muitas vezes, né? Quem está aqui nos assistindo agora, às vezes a gente está fazendo uma coisa por obrigação e não funciona, Eugênia. Não funciona. Eu sabia que Deus me chamou para ser pastor, mas eu estava fazendo aquilo por uma obrigação. Mas naquele dia eu fechei lá a porta, falei com Deus e eu fiz uma oração que eu nunca mais esqueci dessa oração. Na época eu era solteiro, ninguém queria saber de mim, já tinha tomado um monte de fora na vida. Faz parte. Faz parte. Pastor, né? Também leva fora. A vida sentimental, solidão. Uhum. Aí eu falei assim, Deus, se o Senhor me der uma esposa, me der meus filhos, me der condição de me manter na obra, de me sustentar, né? O Senhor pode me levar para qualquer canto desse mundo que eu vou pregar o evangelho. E ali eu falei assim, com verdade, eu me entreguei, eu chorava. Falei, Deus, eu me rendo, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. E aí, 3 meses depois daquela oração, eu conheci a Bruna, que é a mãe dos meus filhos. Ela não pôde estar aqui hoje, ela está fazendo as coisas lá na igreja, ela me acompanha. Minha esposa é um braço, ela é 50% do meu ministério, hoje é ela, né? Bacana. E eu trouxe aqui, ó, o fruto ali, ó. Já no finalzinho, eu vou trazer a molecada para cá, para a gente apresentar todo mundo. Trazer isso. E ali... 2 filhos. 2 filhos, né? Ou seja, ele cumpriu tudo que você pediu, né? Cumpriu tudo. E já faz 20 anos que eu prego o evangelho hoje. Você começou em igrejas, você falou Maringá, várias cidades ali, Sim. São Paulo, interior de São Paulo também. E agora está aqui no Nordeste, Natal. Tem diferença de pastorear para cidades no Sul ou no Sudeste e no Nordeste? Sim, cada região tem a sua peculiaridade, né? Eu não tem uma receita de bolo para cuidar. Não existe uma receita de bolo. Não vou dizer que um lugar é melhor, outro lugar é pior. É questão cultural. Por exemplo, no Sudeste, o pessoal do Sul é um povo mais frio. Mas não é que o povo não tem amor, não. É um povo muito amoroso, é um povo que tem muita fé. Sim. Só que o estilo é diferente, né? Até pela cultura, até pelo clima, não é? Então a gente sente que o povo do Sul é um povo mais frio, né? Isso aparenta ser um pouco mais resistente ao evangelho, só que não é. Depois que a gente descobre que o povo pega confiança, eu pastoreei, por exemplo, 7 anos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para mim foi uma das maiores escolas que eu tive. Até porque eu era muito novo, minha esposa, a gente era recém-casado, meus filhos nasceram lá em Santa Catarina. Então tenho um amor, um carinho muito grande por aquele povo e aquela cidade. E assim, foi uma escola, porque a gente teve que aprender a lidar com a cultura, respeitar a cultura do povo, né? Sim. E quando a gente entendeu isso, e a gente começou a focar na palavra de Deus, naquilo que Deus queria fazer naquele local, a igreja cresceu de uma maneira muito grande, né? E aí depois passamos por São Paulo, já passei em Curitiba, Maringá foi no meu início. Sim. Ali onde eu fiz esse voto, Maringá, Mandaguari, Sarandi, minha primeira igreja oficial foi Sarandi, né? Mandaguari era uma comunidade onde eu fiz o meu voto, a minha primeira igreja foi em Sarandi, ali perto de Maringá. Maringá eu fui auxiliar, né? Comecei o ministério em Curitiba, depois fui para São Paulo, Santa Catarina, 7 anos nasceram os meus filhos, e agora estamos aqui no Nordeste, que também é diferente, né? O povo do Nordeste, eu já sou, Eugênio, eu já tenho um pezinho no Nordeste, eu já sempre amei o Nordeste, por quê? O meu avô, por parte de mãe, é baiano, né? O meu avô, por parte de mãe, é baiano, e a minha avó, parte de mãe, é alagoana, meu avô, parte de pai, é alagoano, e minha avó, parte de pai, é baiano. Então... Você já tá no Nordeste, já veio pronto. Então eu me senti em casa, né? E o povo aqui é aquele povo caloroso. Acolhedor demais, né? Povo abençoado. Onde a gente vem aqui, tanto eu quanto a minha família, a gente é muito bem recebida. E o que é que o pastor costuma fazer quando ele não está cuidando das ovelhas? O que é que ele gosta de fazer? Tu diz no sentido de... Um hobby, uma paixão. Nas horas vagas. Se é que elas existem, né? Eu ia falar isso agora para você. Se é que elas existem, né? Se é que elas existem. Eu gosto de passear com meus filhos. Gosto de ir no shopping, né? Gosto de ir no shopping. Eu gosto de shopping. Né? O que é bom no shopping, gente? Às vezes gastar. É tomar um café. Nem que seja para tomar um cafezinho, né? No shopping. Mas gosto muito de ir na praia, né? Às vezes vai dar um rolê com a minha família. Agora a gente está treinando. Tá aqui o João Gabriel e o Felipe, ó.
Estão treinando com o pai. Gosto de treinar, fazer atividade física, né? Mas que tipo de treino? Musculação. Musculação. E os guris já estão na musculação? Os meninos já estão fazendo futebol, bate uma bolinha com eles. Tá tendo futebol da igreja ali, com o pessoal da igreja. Mas assim, tudo que a gente faz envolve ministério. Estou aqui agora, às vezes alguém manda uma mensagem, né? É o administrativo. Quando não, estou editando vídeo, eu edito os vídeos também. Eu tenho um canal, eu tenho os vídeos no Instagram. Enfim, a nossa vida está sempre produzindo. Sempre produzindo. E do que você faz, o que é que te dá, né? Enfim, são várias atividades de um pastor, e ainda mais com sua exposição nas redes sociais, internet, essa coisa toda. Mas o que é que te dá mais satisfação? Satisfação? Pregar o evangelho. Pregar a palavra. Não importa onde. Não importa onde. Aqui, para mim... Qual foi o lugar mais estranho que você já pregou o evangelho? Ou inusitado, vai. Inusitado? Pronto, já preguei dentro de presídio. Dentro de presídio. E já fiz batismo nas águas em clínica de recuperação. Como assim, clínica de recuperação? De drogados. Drogados, sim. Drogados. Em Santa Catarina, nós tínhamos um grupo, né? Que fazia evangelismo e tal. E tinha uma família lá que o filho estava internado nessa clínica. E aí ele falou, pastor, o senhor pode ir lá dar uma palavra? Eu falei, posso. Fui lá, dei uma palavra e tal. Aí chegamos lá, era uma clínica, tinha uns 30 internos lá, mais ou menos. E aí eu dei a palavra, foi bonito. Quando eu estava indo embora, Deus colocou no meu coração, batiza. Eu senti, sabe quando você sente? Batiza. Tinha uma piscina lá, eu falei com os donos da clínica, eles concordaram. Eu voltei lá, reuni eles novamente, expliquei o que era o batismo nas águas, da importância, né? E falei, quem queria se batizar? Aqueles 30, uns 11 se batizaram, né? Uns 11. E o engraçado é que eu não fui preparado para nada, não levei roupa, eu estava de social e tal. E o batismo foi ali perto de Balneário Camboriú. E eu tinha que andar uns 100 quilômetros, então não tinha roupa. Aí, desprevenida, e um dos internos falou assim, pastor, se o senhor quiser, eu te empresto a minha roupa. Eu falei, pega lá, meu filho, traz lá. Aí eu lembro que ele veio com a camisa vermelha, uma baita de uma caveira aqui. Nossa! E o pessoal da igreja batendo foto e eu batizando com uma baita de uma caveira estampada no peito. Falei, o pessoal vai falar, esse pastor é maluco. Mas, resumindo, batizamos 11. Desses 11, Eugênio, 7 se ressocializaram. Esse menino... Ou seja, abandonaram as drogas, estão limpos até hoje. Esse William, que era filho dos membros da nossa igreja, tinha um restaurante lá. Só para você ter uma ideia, esse menino, ele saía de Jaraguá do Sul, ele ia para São Paulo, na Cracolândia, ficava entre 15 a 20 dias lá usando droga, voltava só o bagaço. O que a droga faz, aí quando eu pergunto isso, não fisicamente, mas espiritualmente, no usuário? Eu acredito sim, Eugênio, que ela aprisiona, né? Existem espíritos, nós que trabalhamos, a gente trabalha há muito tempo, né? Trabalha também com a área de libertação. Existem espíritos que aprisionam as pessoas e Jesus, ele provou isso. A Bíblia diz que Jesus repreendia espíritos de enfermidade, né? Os expulsava, né? Exatamente, olha só, quando você chega, Jesus, ele entra na casa do Pedro, ele vai curar a sogra do Pedro. E como que Jesus cura a sogra do Pedro? Ele repreende a febre. Olha só que coisa, né? Você não vê Jesus falando assim, ó, ô Pedro, traz lá um Magnopirol. Não estou dizendo que é errado tomar remédio. Sim. Tá bom? Eu tomo remédio, assim, quando a pessoa precisa, tem que tomar. Né? A medicina está aí para isso, né? Não existia aquela... Mas eu falo assim, Pedro, vamos fazer um chá aqui para ela. Não. A Bíblia diz que Jesus repreendeu a febre. Como assim repreendeu a febre? Ele deu uma bronca na febre. Ele não falou com a sogra de Pedro, ele falou com a febre. Ele mandou a febre embora. Então, o que dá a entender? Que a febre era um espírito de enfermidade, que tinha uma personalidade. E quando Jesus mandou aquele espírito de doença embora, a febre obedeceu, ela ficou curada. Você vê Jesus, por exemplo, Eugênio, repreendendo o vento. Né? Quando os discípulos estão lá no meio do mar, tem uma tempestade, eles queriam chegar do outro lado, uma tempestade absurda. Os discípulos desesperados, Jesus dormindo numa almofada, ele acorda e a Bíblia diz assim que ele repreendeu o vento. Caramba, deu uma bronca no vento. Se fosse nos dias de hoje, se gravasse, filmasse, jogasse na rede social, eu ia falar, esse Jesus é louco.
Ele está falando com o vento, né? Chama, né? Bota, interna ele. Mas ele repreendia o vento. Sim. E a Bíblia diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e eu vou bonança. E da mesma maneira, espíritos que atuam, que levam a pessoa para o vício. Então, quando esses espíritos são repreendidos, né, a pessoa se liberta. A pessoa se liberta. Então, tem uma passagem na Bíblia que fala, o mundo jaz no maligno. Sim. Né? E sempre que eu leio isso é como se a gente tivesse exposto a tudo isso, né? Esses espíritos, a essas possessões. Exato. Qualquer pessoa é exposta a isso, pode sofrer isso? Todo mundo que está no mundo está sujeito a isso, obviamente. Até Jesus diz, no mundo tereis aflições. O mundo jaz. Jazer é dormir, dorme. O mundo está adormecido no maligno. Mas como que eu vou vencer essa corrente maligna? Como que eu vou superar essas, né? Esse mal que está no mundo? Aí que entra a fé. Né? Lá tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é na primeira de João, que a Bíblia fala assim, ó, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus se manifesta na nossa vida, a gente se liberta do mundo, né? A gente consegue vencer. Sozinho a gente não vence, Eugênio. Tem eu estava lendo esses dias que, às vezes, as pessoas acham esses espíritos, né, teriam poder sobre nós, mas eles só têm o poder se nós dermos a ele, é isso? Ou a gente tem capacidade de enfrentar esses espíritos? Então, biblicamente falando, esses espíritos são anjos caídos. Sim. São seres celestiais, né? Anjos do mal, podemos dizer. Igual aqueles desenhos que apareceu o anjinho do bem, o Satanás indo lá, né? Então, a gente está falando de anjos. Anjos, seres celestiais. E a Bíblia diz lá no livro de Salmos que Deus fez os anjos um pouco maior do que os homens. Então, os anjos, sejam caídos ou iluminados, que são os anjos celestiais, eles são um pouco acima dos homens. Humanamente falando, a gente não consegue. A gente não consegue. É necessário sobre a nossa vida uma força maior. E qual é essa força maior? É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, entendeu? Por isso que a pessoa não consegue. Quando ela está aprisionada, né, a um espírito, seja de doença, seja de vício, de angústia, de depressão, e qualquer outra situação aprisionadora que a pessoa fala, não consigo sair disso. Só Jesus consegue libertar ela. Então, se ela, né, Jesus fala assim, quando o valente está se referindo aos espíritos maus, guarda armada a sua casa, está falando do coração. Em segurança está tudo quanto está. Quer dizer, esses espíritos prendem a pessoa de uma maneira que ele não quer soltar. Aí Jesus fala assim, mas sobrevindo outro que é mais valente do que ele. Está falando de Jesus. O mais valente do que valente. Tira toda a sua armadura, né, e varre a casa e limpa. E expulsa. Então aquela pessoa se liberta, né? Então, para que haja uma verdadeira libertação, é igual esse caso do William, né? Ele queria lá para Cracolândia, ficava 15 dias. E ele foi viciado durante anos e anos e anos. Internava em clínica, passava um tempo, voltava para casa, tinha recaída. Né? Ficava lá naquela situação, voltava, ia lá, internava em clínica, ficava mais um tempo, tinha recaída. Depois daquele batismo nas águas, que ele nasceu de novo lá dentro, né? Que Jesus entrou na vida dele, ele nunca mais teve recaída e hoje ele prega a palavra de Deus. Que legal. Legal. Bacana. É o plot twist da reviravolta aí. A né? reviravolta. Que acaba sendo necessária para a vida dele. Pastor, qual que o senhor acredita ser o seu maior legado? O que, quando um dia você partir para os braços do Pai, né, o que é que você acha que as pessoas vão lembrar de você, do que você fez? Como é que você imagina? O meu maior legado que eu quero deixar, né, tanto para os meus filhos que estão aqui, para minha família, para quem segue, é o legado da fé em Jesus Cristo. Né? Eu não, assim, às vezes as pessoas falam assim, pastor, o senhor prega muito, essa mensagem é demais. Não, não prego nada, não. Eu sou apenas um comedor de arroz e feijão e bom é Ele lá em cima, Ele é bom.
Então, o legado assim que eu quero passar, até aprendi com a minha liderança, né? Que é o missionário R.R. Soares, que é o pastor Jaime de Amorim Campos. O missionário completou 27 anos esses dias. Ele fala 27, né? Ele deixou 50 de um lado e está nos 27 agora. E até hoje ele prega o evangelho. Ele prega assim com uma paixão, ele prega assim com amor, na idade que ele está, corre de um lado, corre para o outro. E ele tem deixado um legado muito grande, né? De simplicidade, de amor ao evangelho, de amor às almas, amor às pessoas, né? Então, acho que esse é o legado, acho que a maior herança. Eu até pregava muito forte esses dias na igreja, que às vezes tem pai que está deixando tudo para o filho, está deixando casa, está deixando carro, está deixando tudo, e os filhos estão se perdendo. Eu estou com um propósito aqui, não sei quando que vai acontecer isso, eu estou escrevendo, e está muito forte no meu coração esse tema, pai forte, filho fraco. Tem muitos pais fortes da nossa geração, né? Que para a gente poder ter as coisas, a gente teve que desbravar, teve que quebrar a cara. E hoje a gente que tem uma condição, a gente quer dar tudo para os nossos filhos. E às vezes a gente acaba esquecendo de dar o principal, que é o legado de fé, que vai fazer eles ter força para enfrentar a vida, para vencer esse mundo. E se você tem tudo, o que é que você vai buscar? Não vai buscar nada. Né? Exatamente. Então, talvez seja esse o maior desafio dessa geração que tem tudo. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto mesmo. De não precisar fazer nada. Né? Com 12 anos, por causa das condições, eu já trabalhava, já tinha que ajudar minha mãe. Tinha que fazer muitas coisas. Então, a gente acabou aprendendo a se virar. Né? Não que a gente vai escravizar os nossos filhos e etc e tal. Não é isso, não é sobre isso. Mas a gente tem que aprender a ensinar eles a dar valor às coisas e ter a fé deles em Jesus Cristo. Né? Então, acho que o maior legado, né, que eu penso, que eu gostaria de deixar, é o legado de fé que alguém pode deixar. Eu recebi a fé através da minha mãe, que veio através da minha avó Maria, aquelas crentes, né, aquelas crentes que não podia nem ter televisão em casa, não é? Bonitinha. Mas é o jeitinho dela, né? Mas a fé dela passou para minha mãe, eu herdei essa fé da minha mãe e quero passar para gerações. Maravilha. Pastor, o que te irrita? O que me irrita? Se é que tem alguma coisa que te irrite. Você parece estar sempre de boa. Perguntando para os meninos ali. Pode perguntar. Vagarosidade, preguiça me irrita. Preguiça, meu Deus. Eu me irrito com preguiça. O que mais? Barulho. Eu fico irritado com barulho. Assim, algumas coisas... Antes irritava, muitas coisas irritavam. Hoje acho que eu estou mais filtrado, mais controlado, né? Mas às vezes eu me irrito, assim. Vagarosidade, barulho, o que mais? Você é disciplinado? Sou disciplinado. Me considero, né? Como é que é a sua rotina, de um modo geral? Acorda que horas? Faz o quê? É sempre tudo certinho ali, os horários? Eu acordo ali entre 5 e 6 da manhã, todo dia praticamente. Acorda os meninos nesse horário? Eles acordam cedo porque eles já estudam, né? Eles acordam cedo. Às vezes acordo, fico ali, né? Refletindo e tal. Aí eu já me troco e vou para a oração da manhã. 7 horas da manhã eu já entro no canal do YouTube, já faço oração ao vivo todo dia. Aí tomo meu café da manhã. Quando eu tenho a manhã livre ali, eu já vou fazer uma atividade física, né? Aí, às vezes eu vou buscar os meninos na escola, às vezes minha esposa, busco os meninos, né? Por exemplo, segunda-feira é o dia que eu faço as gravações de programa de televisão. Então, já levantei cedo, já fiz a minha atividade física, já fiz a oração do YouTube, né? Aí vou para a igreja, gravo todos os programas de televisão, aí 18 horas em ponto eu entro ao vivo no YouTube de novo, depois faço umas edições ali para os vídeos do Instagram, etc e tal. Aí volto para casa, 23 horas eu entro ao vivo no YouTube de novo. Então, todo dia pregando, né? Terça e quinta é o dia que eu consigo sair com eles. Na quarta-feira é dia de estar na igreja, são os cultos, né? Nós temos culto 9 da manhã, 6h30, 9, meio-dia, 15, 17. A igreja fica onde? 19 horas. Estamos na Deodoro da Fonseca, 645, no centro. Sim. Ao lado da matriz ali, antigo Cine Rio Grande. Sim. Aí quarta-feira são os cultos. Quinta-feira é o dia mais livre, né? Sexta-feira também, reunião, cultos. Qual a diferença de fazer uma pregação na internet, né, que aí todo mundo está vendo, e na televisão e na igreja? Nesses canais diferentes. Vamos lá. Tem peculiaridades? Tem peculiaridades, né? Internet, mais tete a tete. É uma coisa mais informal.
E a gente acaba tendo um alcance muito grande, né? Hoje o meu Instagram, eu tenho ali cerca de 10 a 12 milhões de visualizações ao mês. Muita coisa. Muita coisa. O Facebook também bate nessa casa, o TikTok, né? São vídeos mais curtos. Né? Na televisão, são programas de... Eu trago a palavra ali, mas também falo da agenda da igreja, um trabalho mais de agenda, né? Canal do YouTube, profundidade, mensagens mais profundas, né? Vídeos mais longos. E na igreja, é a casa de Deus, é onde tudo acontece, é o melhor lugar do mundo para pregar e para estar. Você se preparou para fazer essa diferenciação e trazer essas pregações adequadas para cada um desses canais? Ou foi algo que foi acontecendo? Foi fluindo. Foi acontecendo, né? Eu percebi que um tipo de pregação ia mais no Instagram, TikTok, né? Outro tipo já no Facebook, e, né? O YouTube eu trabalho mais com lives, pregações mais extensas, dali saem alguns cortes também, né? E o culto, que é a interação com o povo, você está ali com o povo, na igreja, está com os irmãos, que é o melhor lugar do mundo. A gente já vai caminhar para os finalmente, vai ter a música, claro, mas... Meu Deus! Esteja pronto. Jesus! A gente combinou qual foi a música? Nem combinou, né? Combinou? Não, mas a gente para e combina. Mas antes de falar da música, qual é a mensagem, pastor, que você poderia deixar para a gente? E também uma oração. Eu vou pedir. Com certeza. Um pastor aqui, eu não vou pedir para orar por nós. Com certeza. Vou aproveitar esse momento. Qual é a mensagem para esse próximo ano que o senhor quer deixar? E depois uma oração, né, por favor. Amém. Então, a mensagem que eu quero deixar para você, Eugênio, e para quem nos acompanha aqui, né, é do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Deus quer que todos se salvem, tenham a vida eterna. E o amor dele por nós foi tão grande que ele deu o único filho dele. Eugênio, eu não sei se eu seria capaz de entregar um filho meu, meus filhos estão aqui, né? Para poder salvar pessoas que lá na frente não estão nem aí para mim. Porque Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele foi chicoteado, cuspiram nele, ele foi humilhado, né? Foi maltratado. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Na condição de servo. Então, essa é a maior prova de um amor, né? De alguém, de entregar o que ele tinha de mais precioso. Então, ele fez por mim, fez por você, fez por todos que estão acompanhando aqui, não é? Então, que esse amor possa prevalecer, reinar na nossa vida, que a gente possa crer nele verdadeiramente e que esse sacrifício de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, não seja em vão na nossa vida. Porque Jesus continua sendo Deus, está sentado ao lado, à direita de Deus, é Rei e Senhor e sempre será. Mas ele fez isso por mim, fez por você e por todos. E que a gente possa fazer valer esse sacrifício. Pronto, agora é a hora do karaokê e a música que você vai cantar é uma música que você escreveu, é isso? Essa é uma canção que eu escrevi na pandemia, ela é de autoria minha com o cantor Ronaldo André de Minas Gerais. A gente escreveu ela no telefone, né? Uma parte eu escrevia, outra parte eu escrevia e depois a gente fui lá em Minas. E fala de quê, pastor? Gravei. A canção é Se Precisar. Foi na pandemia, um momento estava todo mundo precisando, né? De um abraço, de um... Se precisar, vai precisar. E a canção era exatamente essa, Se Precisar. Então vamos lá, solta o som, DJ Marcelo. Ups. Olha aí, em responsa, hein? Se precisar, eu estou aqui. Quando você se sente só, se a luz do sol não mais brilhar, a minha luz te guia. A minha força te alegrará. Não, pastor afinado, gente. Vocês estão aí. E o choro que dura uma noite vai passar.
Eu estarei aqui por você. Em todo tempo eu ouço quando você ora. Eu estarei aqui por você. Pode chamar com fé, gritar que eu venho agora. Como se Deus estivesse falando com a pessoa. Sim, bacana, bacana. E a guitarra é você também? O violão é o Ronaldo André. Mas eu faço guitarra também. Né? Se precisar, eu estou aqui. Quando você se sente só, se a luz do sol não mais brilhar, a minha luz, a luz de Deus vai chegando aí na sua vida. A força de Deus é unção. A minha força te alegrará. E o choro que dura uma noite vai passar tudo isso na sua vida. Eu estarei aqui por você. Em todo tempo eu ouço quando você ora. Eu estarei aqui com você. Pode chamar com fé, gritar que eu venho agora. Muito bom, pastor. Oh, glória a Deus. Quer dizer que essa música é autoral, né? Autoral. E também é recente, né? Recente. Você ainda já tinha cantado... Eu cantei ela na igreja, mas ela não tem no YouTube, ela não tem em lugar nenhum, assim... então primeira vez aqui no canal. Exposta nas redes sociais, primeira vez. Coisa Deus boa. preparou esse momento, hein? Pastor, eu queria agradecer imensamente por ter aceito o convite, por ter conversado com a gente. Amém. E desejar sucesso no seu ministério. Amém. E para você também, na vida, no trabalho, né? Que haja muita luz e muita bênção de Deus. E eu vim aqui no seu programa e quero ver você lá na minha igreja lá. Opa! Eu vou preparar um café. Convite aceito. Pode levar, leva toda a equipe. Vou preparar um cafezão lá para receber vocês, para a gente bater um papo e compartilhar da palavra de Deus. Bacana. Valeu, gente. Obrigado a vocês pela companhia. E a gente volta no próximo episódio. Aliás, espera aí. Antes, eu quero mostrar os meninos. Vem cá. Vem cá aqui do lado do paizão. Vem cá. Esse aqui, apresenta aqui a galera. Felipe Duarte. Felipe Duarte, o mais novo? É, o Felipe da Arte. Felipe o da Duarte. Arte. E o? João Gabriel. João Gabriel. As duas bênçãos aí do pai. Duas bênçãos, né? Duas bênçãos aqui, ó. O Lipe tá com quantos anos, Lipe? 10. E o João Gabriel? 13. Os moleques é enorme, gente. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Termina aqui Antenado Podcast. Apoio Senac Idiomas. Quem faz, se destaca.